É estranho mesmo o Maracanã sem o Flamengo. E a dúvida fica no ar: o Maracanã precisa mais do Flamengo ou o Flamengo precisa mais do Maracanã? Bandeira de Melo é firme nas decisões, é claro no que diz e é apaixonado pelo que faz. E uma das coisas que ele faz de melhor é amar o Flamengo, mas com a competência de um grande administrador. Presidente, uma das marcas dessa tua administração é como que o senhor conseguiu colocar o Flamengo em dia. Eu mesmo, há uns anos atrás, falei, o Flamengo tem uma dívida que é impagável, o Flamengo não vai pagar isso nunca, é impossível. O senhor pagou, provavelmente está pagando ainda, contratando aí jogadores milionários, fez um estádio aí, pequeno, mas tem um estádio aí. Outro dia eu vi uma entrevista, pessoal do Urubucã, é isso? Que o seu vice-presidente financeiro falou, compramos no cartão de débito. Em primeiro lugar, qual foi o segredo? Como é que o senhor conseguiu colocar a vida do Flamengo que parecia impossível em dia? Olha bem, o segredo principal é ter 40 milhões de torcedores, né? Então, com 40 milhões de torcedores, em primeiro lugar, é quase que uma obrigação você dar exemplo, né, para 40 milhões de torcedores, né? Então, você tem que agir corretamente, você tem que assumir tudo aquilo que você promete, você tem que pagar em dia, você tem que ser um clube cidadão, né, porque ter 40 milhões de torcedores representa uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, também 40 milhões de torcedores te permite ter um contrato de televisão melhor do que os outros, te permite ter patrocínios, né, a partir do momento que você tem certidões negativas, você pode ter patrocínio de empresas estatais, aí vem a Caixa Econômica, né, você vê, o Brasil está numa recessão há algum tempo, o Flamengo não tem problema de patrocínios, né, porque tem 40 milhões de torcedores. 40 milhões de torcedores, você tem uma receita maior de bilheteria. O programa de sócio-torcedor do Flamengo hoje, que já tem mais de 100 mil adeptos, já representa 40 milhões de reais por ano no nosso orçamento. Só o sócio-torcedor são 40 milhões por ano? Isso, só a mensalidade do sócio-torcedor, sem bilheteria. Aí são 100 mil sócios que o senhor falou? São 103 mil sócios hoje, tá? Mas 103 mil sócios de verdade. Não é aqueles 103 mil sócios que entraram um dia no programa. São ativos. Se você é sócio-torcedor do Flamengo, até recomendo que você seja, né? E amanhã, por alguma razão, você sai do programa, você deixa de compor a estatística. Então são 103 mil sócios hoje, né, de verdade. E com isso, né, e você tendo competência para administrar, e uma coisa que não falta no Flamengo é competência, porque eu acabo levando muito a fama, né, e os méritos dessa recuperação do Flamengo. Mas existe uma equipe, né, muito grande lá, cheia de gente competente. São todos profissionais? Não, você tem dois níveis. Você tem os vice-presidentes, que são estatutários, 15, 16 vice-presidentes, né, que são estatutários. Na realidade só tem um vice-geral. Mas você tem os vices, vamos dizer, temáticos, né? O vice de finanças, vice de administração, vice de patrimônio, né? E assim por diante, vice de futebol, vice de esportes. Mas a tua equipe de finanças é o senhor que montou, o senhor que trouxe? Porque o senhor tinha essa experiência, o senhor trabalha com isso. Isso. O senhor que montou essa equipe? Eu trabalhei no BNDES, a administração do Flamengo hoje tem várias pessoas egressas do BNDES. Né? Tem pelo menos 2 vice-presidentes, presidente do Conselho Fiscal, membro do Conselho Fiscal. Então é claro que quando vai alguém, os amigos vão juntos também, e não podia ser diferente. Mas os vice-presidentes do Flamengo são amadores, cada um tem o seu negócio, né, ou o seu emprego, e eles dedicam parte do seu tempo ao Flamengo, dedicam também a sua reputação, né, os seus conhecimentos, e trabalham de graça e funcionam como se fosse um conselho de administração. No nível estratégico, traçando diretrizes, cobrando resultados. São pessoas de altíssimo nível que estão comigo, né, alguns deles desde o primeiro momento. Agora, a administração do Flamengo, isso foi uma promessa da nossa campanha, é profissional. O dia a dia do Flamengo é tocado por profissionais. Então o Flamengo tem um diretor-geral e tem diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de esportes olímpicos, diretor de futebol, diretor jurídico, todos eles profissionais recrutados no mercado, muito bem pagos, pagos em dia,
que poderiam figurar em qualquer grande empresa brasileira. E esses caras é que tocam o dia a dia do Flamengo e também são de altíssimo nível. No final das contas, né, tudo está dando certo, né, e quem leva a fama sou eu, mas o que tem de gente boa aí me ajudando nisso, o que tem de gente boa por trás desse sucesso do Flamengo, você não faz ideia. Presidente, quando o senhor assumiu o Flamengo, em quanto era a dívida do Flamengo? Era de 750 milhões de reais. Hoje ela caiu para quanto? Hoje ela está na faixa de mais ou menos 350. E só que quando a gente assumiu o Flamengo, o faturamento anual era de 210, 220 milhões de reais. E hoje? E esse ano provavelmente vai fechar com mais de 600 milhões de reais. Então a gente tinha uma dívida que era mais de 3 vezes o valor da do nosso faturamento anual, e hoje você tem, né, uma dívida que é 60% talvez do nosso faturamento anual. Então foi um progresso bastante grande para 4 anos e meio. E a tendência é melhorar cada vez mais, porque, né, é aquela coisa, quem tem 40 milhões de torcedores, né, pode sonhar alto. Tem que saber usar, né? É claro. Porque tem um monte de clube aí que tem 20, 15, 10, 30 milhões, mas precisa saber usar, não adianta só ter essa quantidade toda. E o Everton Ribeiro foi mesmo no cartão de débito? Não, isso foi uma brincadeira que o Cláudio Prakovic, que é o nosso vice de finanças, que é uma pessoa, né, de competência mais do que conhecida, né, do mercado financeiro, já foi dirigente, é um rubro-negro apaixonado. E ele fez essa brincadeira porque ninguém melhor do que ele para saber que o nosso dinheiro é muito suado e que a gente tem que trabalhar muito para conseguir. E ele fez essa brincadeira. Claro que todos sabem que todos acompanham. Os balanços do Flamengo são transparentes, né? Nós ganhamos todos os prêmios de transparência. A cada mês você tem um balancete disponível no nosso site, ganhamos prêmios de finanças também, e o Cláudio gosta de fazer essas brincadeiras de vez em quando. Eu fiquei imaginando a cena lá, eu chegando lá em Dubai lá para comprar o Everton Ribeiro, o Sheik com a maquininha só passando, digita a senha aí. Ô, presidente, na crônica de abertura tá lá aquela polêmica que parece não ter fim. Quem precisa mais de quem? O Flamengo precisa do Maracanã, ou o Maracanã precisa do Flamengo, ou um precisa do outro? Quando vai terminar esse braço de ferro? Olha bem, eu vou dizer para você que eu não sei. Durante algum tempo, o Flamengo tentou muito ajudar nesse projeto do Maracanã, na recuperação do Maracanã para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E nós ficamos sinceramente assim decepcionados porque encontramos muita resistência. E efetivamente o Flamengo tem condições de sobreviver sem o Maracanã. O Flamengo tem projetos sendo analisados de estádio próprio. São projetos que eu tenho certeza que são rentáveis, que são perfeitamente possíveis de serem viabilizados. Mas o estádio seria na própria cidade do Rio de Janeiro ou lugares um pouco mais afastados? Pode ser na própria cidade do Rio de Janeiro. Se for afastado, não é tão afastado assim. Temos várias localizações em vista, mas ainda não abandonamos a ideia do Maracanã. Mas se o senhor pega e constrói um estádio para 45, 40, 50 mil pessoas, o que acontece? Qual é o futuro do Maracanã? Pois essa é uma boa pergunta. Porque o Maracanã, ao longo dos 67 anos de vida, né, ele teve o Flamengo como responsável por 80% do seu movimento financeiro. Então eu acho que... 80%? 80%, mais de 80%. Então eu acho que seria uma insanidade o futuro do Maracanã não prever o Flamengo. Mas se isso acontecer, nós temos que estar preparados. Agora, como boa notícia, né, eu tenho sentido assim nas últimas semanas uma boa vontade do governo estadual. Eu acho que o governador Pezão vai finalmente fazer a licitação, né, para definir o novo concessionário do Maracanã, e dependendo dos termos desse edital, o Flamengo pode se habilitar. É a primeira vez que eu ouço você falar com um pouco mais de otimismo sobre o Maracanã. Todas as vezes que eu vi o senhor falar sobre o Maracanã, sempre foi com o pé atrás. E quando o senhor foi com aquele projeto da Ilha do Urubu, que eu achei aquilo, lógico, o senhor arrumou uma medida, eu não fui ao estádio, eu vejo na televisão, parece... Precisa ir. Eu não fui, mas parece que tá bonito, a gente vê pela televisão, parece que é bonito mesmo. É um estádio pequeno. Aí o senhor vai falar, sim, mas o Maracanã também é pequeno, o Flamengo. Sim, qualquer estádio vai ser pequeno, isso é óbvio.
mas é um estádio muito pequeno pro Flamengo. E eu percebi que aquilo era uma forma de se eu mostrar lá para, tá vendo? Isso aqui é o primeiro passo. Eu fiz esse aqui, daqui a pouco eu vou fazer o maior. Teve esse também? Teve esse objetivo? Não, na realidade, a Ilha do Urubu é até como se fosse um seguro, né? O Flamengo tem que ter um lugar para jogar. E hoje em dia jogar no Maracanã é proibitivo, porque os custos são altíssimos, porque o Maracanã tem um custo fixo altíssimo, tem um custo variável altíssimo. Precisa ter quantas pessoas no jogo do Flamengo para você não perder dinheiro? Pelo menos para empatar. Alguma coisa em torno de 35 a 40 mil, tá? Dependendo do ticket médio. Pra você ter uma ideia, nós jogamos com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, no Maracanã, botamos mais de 30 mil pessoas lá dentro e tivemos um prejuízo de 300 mil reais. Porque o ingresso era barato? Por tudo, né? Porque a despesa era cara, porque a receita foi insuficiente para fazer face à despesa. Quanto o Atlético Goianiense com 30 mil, o Flamengo perdeu 300 mil reais. Perdeu 300 mil reais. Então, dependendo de quanto você paga para jogar no Maracanã, ele é inviável. O Maracanã hoje é um equipamento eletrointensivo. O Maracanã, cada jogo que se faz lá, você paga 170 mil reais de conta de energia. Então, o Flamengo vindo assumir o Maracanã, ele precisaria fazer uma série de intervenções, né, no sentido de conseguir a eficiência energética, né, e de melhoria de acesso, até para poder aproveitar melhor a capacidade do estádio. Teria uma série de intervenções que seriam necessárias fazer e tem que ultrapassar essa questão regulatória da licitação. O Flamengo pretende, né, o Flamengo gostaria de recuperar, né, o templo do futebol, né, e sem que se pudesse sequer pensar que o Flamengo quer ser o dono do Maracanã. O Maracanã vai ser sempre um estádio público, é um estádio que pertence ao Estado do Rio de Janeiro, ou seja, pertence ao contribuinte, foi construído e reformado várias vezes com dinheiro de imposto, né, e a população tem que ser respeitada, inclusive os torcedores dos outros clubes. Então o Flamengo sempre colocou que se ele vier a ser o concessionário do Maracanã, seja sozinho, seja em parceria, seja através de consórcios, né, o torcedor dos outros clubes será sempre respeitado e o Fluminense pode até vir a ser nosso parceiro, mas mesmo o Vasco da Gama, que tem o seu estádio, ou o Botafogo, que administra também um estádio público, eles poderão jogar no Maracanã, né, com livre acesso e a um preço justo. Mas o Vasco e o Botafogo, pelo que a gente vê, publicamente, parece ser radicalmente contra e não fazem questão, não querem que o Flamengo assuma o Maracanã, não é? Eu já vi torcedor do Vasco falar o seguinte pra mim: não, mas pô, vai chegar lá, vão pintar, vai estar vermelho e preto, pô, isso não tá certo. Os teus rivais vão fazer de tudo pro Flamengo não pegar o Maracanã? Olha, eu não posso responder pelos outros clubes, né? Mas o Flamengo não faz, vamos dizer, questão fechada de ter o Maracanã. Vai depender dos termos do edital. Dependendo dos termos do edital, o Flamengo vai se habilitar ou não. Ele pode, dependendo de, né, olhar lá os termos do edital, dizendo: ó, desse jeito não é interessante para mim. Então vamos partir para o estádio próprio e o governo do estado vai dar uma outra solução para o Maracanã, que é responsabilidade dele e a gente vai respeitar. Então eu não sei sobre a posição dos outros clubes. O que eu estou dizendo é que o Flamengo, né, se vier a ser o concessionário do Maracanã, o Maracanã estará aberto para os outros clubes. Eu já vi épocas no futebol paulista que havia muita rivalidade, não só entre os torcedores, porque rivalidade não pode acabar. Claro que não. Se acabar com a rivalidade, você acaba com a graça do futebol. Se o Vasco ganhar do Flamengo e os caras não tirar um barato e vice-versa, não tem a menor graça. Exatamente. Agora, e o dirigente também, eu ainda acho que o dirigente também tem que ter rivalidade na brincadeira. Vai dar entrevista, tira uma onda, outro tira um barato e tal. Mas na hora de sentar, da grana, de ver os interesses de todos, eu acho que não deveria haver a rivalidade ali. Mas pelo que eu percebo aqui no Rio de Janeiro, a rivalidade está pior até entre vocês dirigentes que nem torcida. Ou eu estou errado? Eu vejo o Flamengo com o Vasco e com o Botafogo hoje um clima até às vezes hostil. Outro dia eu me lembro qual que era, uma reunião entre vocês, o presidente do Vasco passou, não cumprimentou ninguém.
Teve o lance lá da final do Carioca, o Botafogo falou aqui, o Flamengo não joga. Quer dizer, ninguém está pensando na força dos 4, né? Pelo que eu vejo aí, né, presidente, o senhor tem não é uma parceria, mas um relacionamento melhor com o Fluminense. O que acontece hoje com essa rivalidade? Por que tudo isso? Olha, eu concordo com você que essa rivalidade predatória só faz mal, tá? Tanto que você lembrou aí de alguns episódios, você não vai lembrar de nenhum episódio em que o Flamengo hostilizou os seus adversários. Eu tenho grandes amigos vascaínos, botafoguenses, tricolores, né? E nós nunca brigamos por causa disso, né? Porque eu sou Flamengo, né? E a pessoa torce pro Vasco, pro Botafogo, pro Fluminense. Eu acho que nós somos rivais dentro do campo e temos que ser aliados fora dele. E certamente uma atitude hostil do Flamengo para os outros você não vai encontrar. A gente busca a paz, mas nem sempre é possível. De vez em quando a gente, né, se encontra em algumas causas, né? Quando tentaram implantar a torcida única né, aí vocês se uniram. No Rio de Janeiro, né, pelo menos o Vasco da Gama esteve ao nosso lado, né? E trabalhamos juntos no sentido de evitar esse absurdo. E conseguimos, né? Essa questão do presidente do Vasco não cumprimentar, ele certamente, né, foi um esquecimento, assim, uma distração que pode acontecer comigo também, né? Acho que com todos os problemas que a gente possa ter, o presidente do Vasco é uma pessoa educada. Então, eu não vejo, assim, problema nesse sentido, não. Mas com relação a essa coisa do Maracanã, eu acho que é perfeitamente possível se chegar no entendimento. Por exemplo, como é que seria? Vamos lá, vai ter Vasco e Botafogo, o final do Campeonato Carioca. Os caras precisam jogar no Maracanã, o Maracanã está sendo administrado pelo Flamengo. Vão jogar, claro que vão jogar o Maracanã. Não muda nada? Existe desde 1950, Vasco e Botafogo sempre jogaram no Maracanã. Se quiserem jogar, vão jogar, né? E vão jogar pagando um preço justo. Não queremos espoliar ninguém, nem vamos proibir os torcedores de Botafogo e Vasco de jogarem no Maracanã, mesmo jogos que não sejam entre eles. Tem, por exemplo, um Vasco e Corinthians, né? Um Botafogo e São Paulo, que quiserem jogar no Maracanã. É claro que o Vasco tem São Januário, que é um estádio, né, que é propriedade do Vasco, e o Botafogo administra o Engenhão, que é um estádio municipal. E eu entendo que, sei lá, 90% dos jogos desses clubes devam ser feitos nesses estádios, mas se um dia eles quiserem usar o Maracanã ou por algum problema de indisponibilidade, né, o Flamengo sendo concessionário, não vai ter problema nenhum, né? O primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo jogou com o Vasco São Januário, que foi o jogo daquela confusão toda. O segundo turno, o Vasco vai jogar na Ilha do Urubu? Ou o senhor vai preferir jogar para 50 mil pessoas no Maracanã? Não, no momento nós não estamos jogando no Maracanã pelas razões que todo mundo sabe, né? Então, no segundo turno, o Flamengo e Vasco vai ser na Ilha do Urubu e eu tenho certeza que vai correr tudo bem. Nós vamos ter agora dois jogos interessantíssimos na semifinal da Copa do Brasil. Vamos ter um Flamengo e Botafogo. E Botafogo e Flamengo. Esse também vai ser o jogo da volta, também na Ilha do Urubu? Isso. Um jogo no Newton Santos, um jogo na Ilha do Urubu. Exatamente. Ô, presidente, de onde começou? Por que está todo esse clima agora com o Botafogo? Sempre teve também essa rivalidade entre diretorias Flamengo e Botafogo, ou é uma coisa nova? Olha, da parte do Flamengo não tem. Eu acho que eu leio assim na imprensa, vejo declarações partindo do Botafogo, mas eu não vejo nem motivo para isso, nem você vai encontrar, vamos dizer, correspondência do lado do Flamengo, né? O Flamengo não tem absolutamente nada contra ter uma boa relação com o Botafogo, assim como eu tenho com os nossos, né, com os meus amigos botafoguenses. Então não vejo problema nenhum, não. Como eu falei, você não vai encontrar nenhuma hostilidade nossa com relação ao Botafogo. Ô, presidente, o senhor é mó barato, né? Porque o senhor fala baixinho, eu estou sempre tranquilão, né? O senhor é um cara pacato e tal. E às vezes a gente vê o senhor em jogo do Flamengo, o torcedor te xinga, você xinga. Na hora que o senhor está lá no estádio, é o torcedor Bandeira de Melo, o senhor fica cego, fica louco. Você vê os caras te xingar, o senhor vai e xinga. Eu vi uma cena outro dia, você xingando. O senhor fica maluco. Eu vejo os caras tentando segurar. Calma, presidente. Ai, eu exagero um pouco mesmo.
Mas é porque é o torcedor. Eu sou torcedor, eu só sou presidente do Flamengo porque sou torcedor. Sou um torcedor apaixonado. E um dia resolvi ser sócio do Flamengo, aí virei conselheiro e acabei sendo candidato a presidente e estou lá, mas não deixei de ser torcedor. Esse é o meu principal atributo, sou torcedor do Flamengo. Agora, é claro que a gente tem que manter a calma, né? E muitas vezes eu não consigo porque eu estou lá de cabeça quente, acontece. O que o senhor não admite que te deixa tão louco? É alguém te xingar? O presidente do Corinthians estava um dia no jogo, ele perdeu a razão, ele perdeu, até por isso que ele mostrou o dedo para um torcedor. Aí eu estava conversando com ele, falei, pô, mas você não pode fazer isso. Ele falou, pô, mas quer me xingar? Até pode xingar, mas me chamou de ladrão. Ele falou, ladrão eu não sou, aí eu fiquei louco. O que o senhor não admite que eu vejo às vezes, no último jogo, eu esqueci qual foi aí, eu vi o senhor fazendo assim, então, o que os caras falam que o senhor fica tão louco? Olha, eu não me lembro... Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, eu não me lembro exatamente, né? Muitas vezes a pessoa, né, xinga ou ofende, né? Você está ali perto e tal, não tem sangue de barata, você responde ali na hora, mas é uma coisa de pessoa para pessoa. Outro dia eu fui indiciado aí no STJD porque eu teria dado uma banana para a torcida. Na realidade eu dei a banana assim para um torcedor, né, que me ofendeu ali na hora e eu respondi, e a torcida de Florianópolis, inclusive, Florianópolis é uma cidade rubro-negra, né, então tá me tratando com todo carinho aquele dia. Eu fiquei mais de 1 hora ali no gramado, né, atendendo os torcedores e tudo. Teve um que extrapolou né, fez lá um gesto feio e tal, me ofendeu e eu respondi. Não deveria ter feito, é claro. Mas na hora às vezes o sangue sobe, ou como naquela vez também aconteceu até com a Fox, né? Naquele jogo da Ponte Preta lá em... Esse eu lembro, eu estava no programa, foi um presidente, cara, ele tá maluco! Mas o que aconteceu naquele dia foi até a estreia do Zé Ricardo. O Flamengo vinha numa sequência ruim, tinha sido desclassificado na Copa do Brasil para o Fortaleza, e tinha um torcedor que lá todo mundo, quem não conhece ali o Moisés Lucarelli, o camarote da diretoria visitante fica bem em cima da torcida, da arquibancada da torcida visitante. É estrategicamente bem colocado. Exatamente. E tinha um torcedor ali que abdicou de ver o jogo para ficar de costas me xingando o jogo inteiro. E a Ponte Preta, inclusive, abriu o marcador, um gol ilegal, por esse propósito. E o Flamengo foi lá, empatou no primeiro tempo e no final do primeiro tempo, um gol do Jorge, até a gente desempatou e o cara continuava lá me xingando. Aí eu apontei para ele, não vou repetir aqui na televisão o gesto que eu fiz e tal, mas eu apontei para ele, né, e insinuei que ele tinha se dado mal ali, né, porque o Flamengo tinha virado o jogo. E a Fox estava filmando. Aí deu aquela confusão, que vocês sabem e tal, e Mas o senhor falou aqui, meu grande atributo, minha grande qualidade aí é ser... Eu sou torcedor do Flamengo. Sou torcedor do Flamengo. E aí eu falo pro senhor, o senhor tá lá, o senhor vai em todos os jogos, né? O senhor nunca tá em casa, né? O Flamengo tá lá, o senhor tá sempre. Tá. Mas e aí? E o torcedor Eduardo Bandeira de Mello? A gente vê aí hoje, não vou falar números porque eu não tenho como medir isso, mas você vê uma série de críticas. O torcedor do Flamengo tem alguns nomes na listinha para criticar. O Zé Ricardo, Márcio Araújo. O senhor como torcedor, como é que o senhor vê isso? O senhor também xinga na hora sozinho? Puta, mas que substituição ruim. Porra, mas que passe errado. O senhor xinga, o senhor grita. O senhor tomaria alguma atitude de torcedor que você não tomaria como presidente? Olha, uma característica minha como torcedor sempre foi a de comprar a briga dos jogadores que eram perseguidos por, às vezes, colegas seus, né? E ao longo da minha vida de torcedor eu sempre tive essa característica, né? E como presidente aí acho que isso é mais forte ainda. O Rodrigo Caetano até brinca que eu tenho os meus protegidos lá no elenco do Flamengo, são exatamente os jogadores que são perseguidos por alguns jornalistas, né? E aí parte da torcida. Márcio Araújo. Eu não vou dizer, Márcio Araújo, Vaz, Rafael Vaz, Muralha, Gabriel, né? E
Eu acho que ao proteger esses jogadores, eu estou protegendo, né, o elenco como um todo, porque os outros jogadores sabem que se eles precisarem, eles vão ter a proteção do presidente. E não é proteção, né? Eu tenho, acho que para mim, né, vestiu a camisa do Flamengo, vestiu o manto sagrado, merece respeito. Então, achincalhe, deboche, esse tipo de coisa que eu vejo, né, eu não admito de jeito nenhum, né? Principalmente vindo de profissionais. O torcedor tem direito de fazer o que quiser. A profissional da imprensa, né, eu acho que... Você acha que a imprensa persegue alguns? A imprensa, né? Alguns jornalistas, é claro que se comportam de uma maneira que eu considero indevida, né? Eu acho que criticar todo mundo pode, mas faltar com respeito. Não, um profissional assim como o jornalista é um profissional, o jogador também é e merece respeito. Então eu tenho é o meu jeito de ser, né? E é claro que quando eu tô lá torcendo sozinho, né? Já aconteceu de eu desabafar e tal. Extravasar. E extravasar. Aconteceu uma vez até com vou até contar essa história, o jogador não está mais no Flamengo, mas é um jogador que eu tenho o maior carinho ainda, que é o Hernani Brocador. Né? E num jogo lá em Moça Bonita, ele perdeu um gol feito, né? E aí eu tava lá, eu era presidente há 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim. Ainda não estava acostumado com... Ele perdeu um gol feito, eu fui lá e xinguei ele de um nome que eu não gostaria de repetir aqui, né? Mas a bola voltou para ele e ele meteu um golaço. Aí eu, desculpe. Ô presidente, como é que o senhor está vendo essa situação do Zé Ricardo? Esse excesso de críticas te incomoda? Eu acho que, como eu falei, todo mundo tem direito de criticar, né? Mas nós, na diretoria do Flamengo, temos a obrigação de pensar no que é melhor para o clube. E nós entendemos que o trabalho do Zé Ricardo tem sido muito bom, ele é um treinador vitorioso, as estatísticas provam, né? Ele é um treinador estudioso, que tem todo o respeito do elenco. Então, é claro que o Zé Ricardo é um dos meus protegidos também. Então, eu sei que tem colegas seus que não gostam, que pedem a substituição dele, né? E acho que é um direito do jornalista, né, fazer uma avaliação ruim, mas a gente não pode se pautar pela avaliação dos outros, nós temos que fazer a nossa. Não existe a possibilidade do Zé Ricardo sair do Flamengo esse ano? Ricardo, por mim, fica até depois. Eu saio no final de 2018 e ele fica e bate o recorde aí do Cláudio Coutinho no Flamengo, do Fleitas Solis, né? E a ideia é essa. A última palavra, que é um programa nosso, mas a última palavra do Flamengo é sempre a tua. Já teve, por exemplo, o presidente, a gente sabe como é que funciona lá no conselho de um clube grande. É tudo torcedor também. Claro. As cornetas soam. Os caras vêm aqui, presidente, precisa mandar o fulano embora. Presidente, precisa contratar não sei quem. Presidente, você ouve muito isso. Os seus conselheiros, os caras te pressionam também em relação ao Zé Ricardo? Tem essa pressão interna dentro do Flamengo ou essa pressão é só externa? Olha, o Flamengo tem 2.300 conselheiros. Tudo isso? Todo sócio proprietário do Flamengo, caraca, com mais de 3 anos de clube, pode fazer a opção por fazer parte do Conselho Deliberativo. Então tem muita gente que se diz, não, eu sou conselheiro do Flamengo. Ótimo, né? Eu considero, né, uma coisa altamente elogiável, né? O cara é ser sócio e optar por ser conselheiro. E todos eles serão respeitados. Mas se você der poder de decisão para 2.300 pessoas, você não vai a lugar nenhum. Agora, mesmo entre as pessoas mais próximas, é claro que existe divergência de opinião. E você tem que encarar todas as críticas como uma contribuição. E é assim que eu faço e é assim que nós, na diretoria do Flamengo, fazemos. Mas você não pode também fugir da responsabilidade, porque na hora que der errado, o culpado vai ser você. O culpado seremos nós do conselho diretor. Então, é aquela coisa, a gente respeita a crítica, aceita como contribuição, mas não dá para fazer uma assembleia por dia para decidir, né, quem vai ser o lateral esquerdo. No departamento de futebol, você tem o Rodrigo Caetano, você tem o Moser, né? E o senhor me parece uma pessoa que não mete muito o bedelho, mete? O senhor delega. Lógico que a última palavra deve ser sempre a sua. Na escalação, não. Não, na escalação não, mas por exemplo, o senhor, vamos supor, vamos contratar Everton Ribeiro. Vamos lá. O senhor chega e fala, não quero.
Ou o senhor chega e fala assim, vamos contratar o Everton Ribeiro? No caso do Everton Ribeiro, eu não seria maluco de dizer que eu não quero. É porque eu peguei aqui um dos... Isso. Mas Giovânio, que não é um jogador tão estrelado quanto os outros, né? Por exemplo, Giovânio. Alguém chegou para você e falou, pintou por uma contratação de Giovânio. Você fala assim, não quero. O senhor fala, eu quero. O que acontece é que normalmente esses jogadores são contactados pelo departamento de futebol a partir de uma necessidade do time, né? Então, o Everton Ribeiro, por exemplo, era um jogador que o Rodrigo Caetano já namorava há muito tempo e na hora que ele viu que tinha condições de concretizar a transação, né, ele apressou as coisas. O jogador tinha muita vontade de jogar no Flamengo também e aconteceu. Eu não sou maluco de dizer que eu não quero o Everton Ribeiro, não sou maluco de dizer que eu não quero o Giovânio, que também apareceu numa oportunidade, né? Mas o senhor já vetou algum jogador no Flamengo? Me lembro de ter vetado, não. Por que eu vetaria, né? Eu confio na competência do nosso departamento de futebol, né? Se o técnico pede, se o Rodrigo Caetano, que é o nosso diretor executivo, chega a ponto de manifestar o interesse, iniciar negociações, não tem nenhum motivo para eu vetar. Ô, presidente, a contratação do Diego Alves, que estreia agora domingo contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, foi uma contratação que partiu da torcida do Flamengo? Porque eu vou te falar, a torcida do Flamengo quando começa um movimento aí, hoje a gente tem as redes sociais, tá louco, o negócio vira uma coisa que perde, né, o limite. E pô, tava lá Diego Alves, fizeram a hashtag Diego Alves no Fla, e Diego Alves, e Diego Alves. Diego Alves esteve aqui fazendo um programa com a gente, Boa Noite Fox, entrevistado, ele falou, olha, poxa, eu tenho o maior respeito pelo Flamengo, isso faz um mês e pouco, mas não sei de onde surgiu essa história, porque eu não tenho nada, eu tô na Espanha, não tenho nada. Tem a gravação, tem aqui, ele falou aqui pra gente. Pô, a coisa deu uma esfriada, de repente, Diego Alves, Twitter, Facebook, tudo Diego Alves. Foi a torcida do Flamengo que impulsionou essa contratação ou não? Não, é aquela coisa, eu sou torcedor do Flamengo, né? A torcida do Flamengo, é difícil você dizer, né? Como que a torcida do Flamengo se manifesta, né? Vários se manifestam através de redes sociais, né? Mandam WhatsApp, tudo, né? Mas a torcida do Flamengo, por exemplo, adoraria que a gente contratasse o Neymar, e nós não temos condições. E o Neymar já falou que gostaria, né? Já falou umas duas vezes aí. Um dia ele vem. Você vai trazer um dia ele ou não? Um dia, quem sabe. Eu já não vou estar mais aqui, mas eu vou torcer para que, como torcedor, para que o Neymar venha. Você acha que não dá para furar os olhos do Paris Saint-Germain, não? Ali até dezembro de 2018 acho difícil a gente trazer o Neymar. Né? Mas se bem que outro dia também nessa história aí né, que você citou aí do torcedor brincando, do Cláudio passar a coisa no débito, né? Outro dia surgiu um texto que eu achei engraçadíssimo de que eu teria contratado o Neymar na esteira de bagagens do aeroporto de Paris e os euros estavam todos dentro da minha mala. Então eu atravessei a negociação com o Paris Saint-Germain e trouxe ele para o Flamengo. Precisa ser uma mala gigante, hein? Pois é. Precisa ser uma mala gigante. Mas e aí o Diego Alves? Conta aí. Então, o Diego Alves foi uma oportunidade que surgiu, né? Ele estava de saída do Valência, né? Tudo através do nosso departamento de futebol, que fez os contatos, né? Ele manifestou um grande interesse de vir jogar no Flamengo e uma oportunidade que a gente tinha condições de concretizar o negócio e foi em frente. Né? Se ele era um sonho, né? Eu até falei, um sonho de consumo da torcida do Flamengo e tal, né? Melhor ainda, né? Porque juntou a opinião técnica com o desejo da torcida. Agora, o senhor protege, o senhor falou, eu gosto de proteger aqueles jogadores que estão sendo massacrados. Eu protegi o Zé Carlos, o Márcio Araújo e tal. É que nem filho, você não protege, né? Se você tem um filho que está sofrendo bullying na escola, você não protege ele também? Não... Então, eu acho que é assim, acho que você vê, o jogador está jogando no Flamengo, suando a camisa, jogando sério, e aí de repente começa a sofrer uma perseguição que a gente não sabe né, qual a motivação, né, e profissionais e tal, acho que dá mais vontade de proteger, né? E mas ao longo da história isso aconteceu com o Flamengo, né? Aconteceu só para falar assim dos últimos anos, né? Eu lembro, o Júnior Baiano era muito perseguido, né, por alguns jornalistas.
né? Eu não era nada no Flamengo, mas na arquibancada eu brigava por ele, né? O Obina chegou a ser ídolo da torcida do Flamengo. Em determinado momento começaram a perseguir o Obina e tal. Não dá vontade de proteger o Obina? O Souza, Caveirão, né? Eu lembro o Andrezinho, que agora está no Goiás, foi da base do Flamengo. Ele foi de todas as seleções de base, então tinha uma carreira promissora para fazer no Flamengo, e de repente começou a ser perseguido, e isso afetou o rendimento dele. Teve que ser negociado. Eu não estava no Flamengo, não sou responsável por isso, mas teve que ser negociado, mas não condeno também. Teve que ser negociado, acho que para a Coreia e tal coisa. Depois voltou, jogou em vários clubes aqui no Brasil e não voltou a jogar no Flamengo. É um jogador formado no Flamengo que foi perseguido por parte da imprensa. Alguns torcedores compraram a briga e acabamos talvez perdendo um jogador que poderia ter sido mais útil para nós. Esses são alguns exemplos. O Imperador o senhor protegeu ou não? O Imperador, eu, como torcedor, protegi muito, né? O Imperador... Você ainda tem a vontade de trazer ele? Que um dia você deu uma entrevista para mim, até te contou, uma vez o senhor me deu uma entrevista e falou, vou te contar um negócio que eu não contei uma vez, vou te contar um negócio que eu nunca contei. O senhor falou para mim pela primeira vez. O Imperador voltou, né? É a Operação Imperador que eu fui, ele falou, o senhor tem 3 filhos, né? Tem. O senhor falou, meus filhos não sabiam. Lembra que o senhor me falou isso? Falou, vou te botar aqui, ô Benja, a primeira vez. O senhor foi na casa do Imperador, falou, vou te fazer uma proposta. Não foi na casa dele. Foi onde? Fizemos foi um sócio, né, ex-dirigente do Flamengo, o rubro-negro doente, o Zé Carlos Cheirinho, que era muito amigo do Adriano, e ele intermediou um encontro logo depois da Copa do Mundo. De 2014. 2014, logo depois da Copa do Mundo de 2014, em que eu fiz, né, uma proposta do Adriano fazer um tratamento, né, para poder voltar ao futebol, voltar ao Flamengo. Até eu projetei para ele, falei, domingo passado, na final da Copa do Mundo, eu vi o Close com 36 anos ser aplaudido de pé, né, por todo o Maracanã e se despedindo ali, jogando a Copa do Mundo aos 36 anos. Na Copa da Rússia você vai ter exatamente 36 anos. Você é muito, mas muito melhor do que o Close. O Flamengo está precisando de ídolo, vamos fazer isso. E ele, claro, temos que respeitar e tal, achou melhor não embarcar nesse projeto, porque ele tinha, acho que, intenção de ir para os Estados Unidos e tal. E eu falei que eu não contei para os meus filhos, porque eu tenho certeza que se eles soubessem que eu ia conversar com o Adriano, eles iam para a porta da casa do Cheirinho lá e ficar gritando, o Imperador voltou. Porque o torcedor do Flamengo tem um carinho por ele até hoje, né? Eu tenho também, gente. O Adriano, tenho certeza que se ele estivesse jogando hoje, você não estava discutindo aí quem é o número 9 da seleção brasileira. Tenho certeza que ele seria. O Adriano é muito melhor do que qualquer centroavante que tem no... Seria ele ou o Guerreiro hoje o 9 do Flamengo? De repente podia jogar os dois. Mas talvez se o Adriano estivesse no Flamengo, ele não tivesse tido a necessidade de buscar o Guerreiro. Né, o Guerreiro. E hoje, se o Adriano te ligasse e falar, presidente, quero tentar aí a última vez, o senhor hoje... Não vamos falar isso porque eu contei uma história, né, do que aconteceu lá em 2014. A gente tem que respeitar o Adriano também. Ele tá, né? Se ele é feliz assim, seja feliz assim. Exatamente. Ele tem um passado no Flamengo que a gente tem que agradecer a ele pelo que ele fez pelo Flamengo. Aquele campeonato de 2009 a gente deve muito a ele. E foi artilheiro do Brasileirão. Isso, foi artilheiro do Brasileirão, né? E outro dia, acho que foi no seu programa mesmo que você me pediu para escalar o Flamengo de todos os tempos, e no ataque eu botei o Adriano e mais um, não é isso? Colocou o Adriano e mais um. Agora, voltando a esse papo aí que o senhor gosta de proteger os seus injustiçados. Mas, por exemplo, no caso do Muralha. Muralha vive uma fase ruim. Não vou falar que ele é mau goleiro, mas o momento do Muralha é mau. O senhor não acha que às vezes comprar demais uma briga, o senhor se expõe demais com a torcida, com todo mundo? O Muralha não vive um mau momento? Que é normal, todo jogador vive um mau momento. Não estou falando que ele é mau goleiro, mas o momento é ruim. O momento é ruim, a torcida, ele não passa confiança, ele parece estar inseguro. Não precisa falar, vai um pouquinho, tira, sai do foco. Não, mas essa, quer dizer, é uma avaliação de vocês que eu respeito. Agora, eu não interfiro em escalação, seja do goleiro, seja de qualquer outro jogador.
Agora, o Muralha, há 6 meses atrás, estava na seleção brasileira. Então, um mau goleiro, com certeza ele não é. Eu falei, um mau momento. Isso, pois é, ele é um excelente goleiro que pode ter passado por um mau momento e que certamente, dentro de algum tempo, que eu não sei se é um dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses, né, ele vai voltar a jogar em alto nível. É questão de definir o momento certo para isso. Agora, é um ser humano que merece respeito, um jogador que honra aí a camisa, né, que trabalha com dignidade, com seriedade e que merece respeito. Se alguém quiser criticar a atuação dele como goleiro, eu vou respeitar. Agora, chamar de mão de alface, como fizeram essa semana aí... Mas o senhor fala o quê? Torcida ou imprensa? Imprensa. A torcida, né, tem direito de fazer tudo, né, e né, não tem responsabilidade. Paga lá o ingresso, paga... mas agir com falta de respeito, com deboche, com achincalhe, isso realmente eu não aceito. Né? Podem criticar ele ou qualquer outro jogador se acharem que está jogando mal. Mas vestir o rubro-negro não tem para ninguém. Botou a camisa do Flamengo, não pode ser desrespeitado. Com o Márcio Araújo também há um exagero? Há uma perseguição exagerada, na tua opinião? De algum jornalista. O jornalista tem direito de ter a sua opinião. Eu não vou negar nunca esse direito a ninguém. Mas eu prefiro ficar com a opinião de quem entende. O Márcio Araújo foi titular no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo. Somando os jogos que ele tem nesses 3 grandes clubes, dá mais de 600 jogos dele como titular. Tem muito jogador que não tem isso, né? Nem em time pequeno, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo e passaram pelo Palmeiras, que passaram pelo Atlético, avaliaram bem o Márcio Araújo. Eu não vou aqui falar sobre características do volante moderno, de recuperação e tudo, mas os treinadores do Flamengo e o Zé Ricardo têm confiança nele, eu como torcedor tenho também. Se alguém acha que não deve, né, que ele não é o volante do Flamengo, que ele não é o grande jogador que eu particularmente acho que ele é, eu vou respeitar. Eu só acho que ele deve ser tratado com respeito. Ô presidente, por que não deu certo o Donati no Flamengo? Pô, o Donati, eu lembro lá, brigou lá na época com o São Lourenço, que queria vir jogar no Flamengo, o Flamengo queria que ele viesse, chegou, foi uma festa. O que aconteceu? Qual foi o problema do Donati? Eu acho que não teve problema, né? Ele enfrentou alguns problemas de contusão, né? E ficou afastado da disputa pela titularidade durante algum tempo. Os zagueiros que estavam jogando no Flamengo estavam correspondendo e ele ficava no banco quando não estava contundido. E acabou tendo uma proposta lá do futebol mexicano que ele preferiu aceitar. Nós trouxemos o Rodolfo, né? E agora o Donati deixou uma excelente impressão para todos nós lá no Flamengo, né? E a atuação dele na Libertadores ano passado pelo Rosário foi excelente, inclusive fazendo gols e tal. E eu desejo boa sorte pro Donati lá no Tijuana. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, você que está em casa, eu, nação, tá aí, ó. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele se ele só vai ser presidente do Flamengo ou se ele pretende ser presidente de outras coisas por aí. Você pode mandar suas mensagens pra gente, pro presidente do Flamengo, hashtag EBM Fox Sports. EBM Fox Sports está aparecendo aí no GC. Manda suas mensagens aí, porque a gente fala de Flamengo, fala pro mundo inteiro.